Olá, gente, tudo bem? Olha eu aqui, professora Thalita, hoje com vocês. Na próxima, a professora Daniela está de volta. Mas hoje a aula é comigo. Simbora aprender um pouquinho sobre história. E hoje a gente vai ver meios de comunicação utilizados pela comunidade ou pelas pessoas, pelo ser humano, a história dessa comunicação, como foi que rolou isso? Será que você já parou para pensar como foi que a comunicação se desenrolou? Como é que a gente hoje chega no WhatsApp? Vocês já pararam para pensar? Meu Deus, como foi que inventaram o telefone, o WhatsApp, a internet, essas tecnologias bem avançadas, o GPS? Como foi que isso tudo foi inventado? Já parou para se perguntar? Já analisou? Vamos falar só um pouquinho sobre isso hoje, beleza? Próximas aulas a gente vai se aperfeiçoando nesses assuntos, tá bom? Então, nós vamos aprender a identificar as transformações ocorridas nos meios de comunicação, como cultura oral, imprensa, rádio, televisão, cinema, internet, tecnologias digitais, informação e comunicação, no geral. Discutindo seus usos e significados para os diferentes grupos ou classes sociais no presente, certo? E ver como foi que ela nos transformou, né, até os dias atuais. Vamos lá. Começando, o objetivo principal, conhecer os meios de comunicação mais utilizados na nossa sociedade, bem como a sua história e a evolução através dos tempos, ressaltando os efeitos da mídia para a formação dos receptores mais conscientes. Vamos lá, seguindo. A palavra comunicação deriva do latim comunicare, que significa tornar comum, partilhar, conferenciar. A comunicação pressupõe, desse modo, que algo passe do individual ao coletivo, embora não se esgote nessa noção, uma vez que é possível a um ser humano comunicar consigo mesmo. Olha aí, Para Colin Sherry, a comunicação significa compartilhar elementos de comportamento ou modos de vida, pela existência de um conjunto de regras, certo? Ou seja, é aquela transmissão, é a transmissão de informação, de mensagem, é se relacionar de uma forma diferente com outras pessoas em meio à nossa sociedade, bom? Nos primórdios da comunicação humana, há muitos e muitos anos, desde o início dos tempos que o homem tenta comunicar com os seus semelhantes. O homem ele procurou se comunicar de alguma forma. Como? Como isso ocorreu? A forma como faz essa comunicação tem vindo a variar ao longo dos séculos, beleza? No início, os homens comunicavam através de gestos e gritos, né? Aqueles gestos, aqueles uivados, ou seja, o homem das cavernas ele tinha essa comunicação. Ele não tinha o poder da língua, como a gente tem hoje, do português ou de um outro idioma. Mas a linguagem tem vindo a evoluir em paralelo com a espécie humana. Então, cada vez que o homem vai se descobrindo e vai evoluindo, a escrita e a comunicação também vai evoluindo. Até porque a ciência e a tecnologia ela não é estagnada, ela está sempre em transformação. Vamos lá. Contavam as suas histórias fazendo desenhos nas paredes das cavernas. Os homens das cavernas eles se comunicavam através de desenhos, através da arte rupestre. São os desenhos feitos em cavernas. Eles utilizavam o sangue de animais ou alguma planta que tinha alguma cor específica e faziam os desenhos, refletindo, né, o seu dia a dia de homem das cavernas. Naqueles tempos imemoriais, contavam as suas histórias fazendo desenhos nas paredes dos locais que habitavam. Olha aí alguns exemplos de arte rupestre. Mais tarde, o homem inventou a escrita. Em algumas aulas passadas, aqui no 4º ano, foi dito que aí a história ela começou a se dividir. Primeiro era a pré-história, que é a época do homem das cavernas, e quando a escrita foi descoberta, se desvinculou. A pré-história começou a existir a história, tá certo? Começaram a usar a pedra, a cerâmica e o papiro para escrever.
Com o passar dos tempos, o homem foi aprofundando os seus saberes e começou a utilizar a escrita para se exprimir, para se expressar. Primeiramente, através de formas muito elementares. Posteriormente, associar imagens a símbolos. Então, ele começou a tentar escrever alguns símbolos para representar a escrita. Antigamente, os maiores meios de comunicação eram os livros, jornais e, sobretudo, cartas. Em 3000 a.C., dá-se o surgimento da escrita pelos sumérios, lá na Mesopotâmia. Lembra que a Mesopotâmia, lá no Rio Nilo, aquela coisa toda, onde as pessoas começaram a ter as residências, né, as primeiras populações, os primeiros aglomerados, pronto. Passado um pouco tempo, né, passou-se algum tempo, pela influência da Suméria, surgiu os hieróglifos, que é lá dos egípcios, a escrita da Índia. Apesar de tudo, a escrita suméria era feita por símbolos que tinham um significado, por alguns desenhos, né, que tinham um significado, cada um deles. Poderia ser lida apenas de uma forma muito vaga. Na primeira metade para a segunda, né, do milênio antes de Cristo, surgiram as linguagens logossilábicas na Anatólia, Vale Hindu e China. Os gregos, no ano 800 a.C., é que dão o passo de separar as consoantes das vogais e chegam a um alfabeto completo. Olha aí. O aparecimento do papel, porque tinha escrita, tinha um alfabeto, tinha que ser escrito em algum lugar. Ia ser sempre na pedra, na pedra, na pedra? Não. Veio aí o aparecimento do papel. Depois de termos um alfabeto e uma linguagem, precisamos de, acima de tudo, um suporte físico para estes. Na verdade, em 105, no ano 105 depois de Cristo, o papel foi feito pela primeira vez. Olha aí, ó, por Kai Lun, da corte do imperador chinês Edi, através de bambu, até ser introduzida em 610 no Japão. Esta arte ficou confinada à China, só sendo introduzida no ano 800 no Egito. Na Europa, foi inserido pelos mouros, que o trouxeram para a zona sul da Europa e aí desenvolveram a técnica. Aí não parou mais. Na metade do século XV, foi introduzido o papel maleável, esse papel mais molinho, que aí ó, ficou mais fácil a impressão, né, dos livros e a prática de se desenvolver com toda essa área do papel e de livros. Contudo, o papel barato e ao alcance de todos só foi conseguido em 1840, com a introdução do processo da realização da pasta de papel e a partir da resina das árvores. Aí foi quando o homem se empolgou, né? Aí se empolgou demais. Aí começou a cortar árvore, começou a destruir, começou aquela degradação toda, enfim. Mas aí está o percurso do aparecimento do papel. Depois que se inventou o papel, a escrita, todo mundo estava lá mandando carta para lá, carta para cá, escrevendo um livro, aquela coisa toda. Aí não quis parar, porque o pensamento humano ele não para. A sabedoria humana não para. E olha que às vezes ela não é usada, né, como tem que ser usada, mas, né, a inteligência humana não para. Passou a utilizar os telégrafos por tambor, por tochas e por sinais de fumo. Olha aí, ó, o telégrafo de tochas, que passava uma mensagem, o telégrafo de tambor, né, porque anunciavam a chegada de alguma coisa, enfim, e o telégrafo por sinais de fumo, de fumaça, certo? Que não tem aquela expressão, né? Ô, meu filho, não fique quieto, faça qualquer coisa, dê um sinal de fumaça, não é? Sinal de fogo, enfim. Era justamente por conta disso, ó, os sinais que eles foram desenvolvendo para se comunicar, para transmitir uma mensagem. Olha aí, ó, passados os tempos, modernizou-se o telégrafo e apareceu o código Morse, em 22 de abril de 1691. E ainda até hoje é utilizado por navios e escoteiros, viu, minha gente? Vamos lá, o que danado é esse telégrafo? Em 1837 foram realizados por Samuel Morse as primeiras transmissões
telegráficas, desculpa. O telégrafo recorria a um código inventado por Morse, denominado código Morse, constituído por traços e pontos. Eram uns códigozinhos, né, constituído por traços e pontos. E esse código era transmitido através da eletricidade até 32 quilômetros. Depois ele percebeu que quando chegava a 32 quilômetros, a mensagem era perdida, parava. Então ele fez um reflexo, ele fez retransmitir mais 32. Depois que a tecnologia chega na vida do ser humano, minha gente, ela não para. E aí ela vai se evoluindo e vai se criando outras técnicas até se modernizar mais ainda. Vamos lá. Depois veio aí o nosso querido telefone e a sua evolução. Vamos lá. Trata-se de um dispositivo de telecomunicação, né? Desenhado para transmitir sons por meio de sinais elétricos. Durante a exposição do centenário da independência dos Estados Unidos, em 1876, Alexander Graham Bell fez os primeiros testes com o seu recém-inventado telefone. Olha aí, ó, o terminal de parede, em 1881. Olha só como o telefone foi evoluindo, minha gente. Até a gente ter os tempos modernos, o celular que a gente tem, né? Olha só. Ele era naquela primeira imagem, que eu nem sei como é que funcionava, mas funcionava, viu, minha gente? E era a sensação do momento. Depois veio o terminal de parede. Olha só como ele veio evoluindo. O telefone doméstico surgiu em 1892. Quem aqui já viu um telefone desse? Eu já vi, em museus tem muito. Aí depois o modelo para casas, tá vendo? Em 1893 ele foi se modernizando. E olha que só quem tinha telefone era aquelas pessoas mais ricas, que tinham mais poder, que tinham aquelas condições de ter um telefone fixo. Certo? Aí veio a telefonista, né? Porque o telefone fazia só para aquela região. Mas e se eu quisesse falar com uma pessoa que estivesse em um outro estado? Como é que faria? Aí teria que se comunicar com a telefonista e ela repassava a ligação. Era todo um processo. Olha aí, em 1931, de olho no crescente mercado doméstico, a Ericsson apresentou o seu telefone de backlight, que se tornou um clássico e foi copiado pela maioria dos aparelhos da época, até o final do século XX. Quem aqui já viu esse nome? Ericsson. Eu já vi, né? É uma marca bem conhecida. O telefone e sua evolução, olha aí, ó, W48, o elegante da Siemens. Olha aí, ó. O telefone Lynx pela internet, chegando nos nossos tempos. O telefone celular, os tempos mais. Esse celular ainda aqui tá muito antigo, né? Enfim, mas a gente chegou aos nossos recentes celulares, onde tem GPS, tem o WhatsApp, tem os aplicativos, tem as redes sociais e a tecnologia não para de avançar. Em 1940 veio a rádio, olha aí, ó, um meio de comunicação que revolucionou o mundo, tornando-se um meio de comunicação de massa. Então ele servia para comunicar, ele arrastou multidões. O rádio ele veio como uma revolução mesmo. A televisão em Portugal, ela surgiu em 1957, depois foi que veio para cá. No ano de 1957, a 7 de março, começam as emissões regulares de televisão em Portugal, tendo sido recebida com alegria por uns e com desconfiança por outros. Algo novo. O que é novo a gente desconfia, não é não? As emissões do primeiro telejornal começaram a 19 de outubro de 1959. Durante os anos seguintes, na década de 60, a televisão condiciona os hábitos dos portugueses, que organizavam a sua vida caseira em redor da programação da televisão. Então, a televisão era a sensação. Todo mundo se organizava mediante aquela programação que ia passar ali na televisão. E até hoje, né? Até hoje temos aí os nossos pais, até aqueles programas que a gente mais gosta, e a gente condiciona a nossa vida em não perder aquele programa, em não perder aquela novela. Olha aí, como um meio de comunicação tomou conta, né, da nossa vida. As primeiras televisões eram como as que se encontram aí na imagem. Olha aí essa imagem. Bem pequenininha, mas é um negócio, um armado enorme ao redor dela. Embora o ecrã fosse pequeno e as imagens de fraca qualidade, os componentes eletrônicos necessários
requeriam grandes espaços. Surgimento do cinema. E aí, quem já foi para o cinema aqui? Ah, se não foi, seguindo todos os protocolos. Depois, ó, dá uma ida aí no cinema para você ver como é legal. Em 1895, os irmãos Lumière criaram o cinematógrafo, que possibilitava a gravação de imagens em movimento através da gravação sucessiva de várias imagens consecutivas. Vocês já viram a Disney com aquele bonequinho que fica passando aquelas páginas e o bonequinho fica andando? Pronto, era basicamente aquilo. O primeiro filme do mundo foi gravado pelos irmãos Lumière e foi a La Sorte, de Eugène Lumière, exibido em Paris. Depois desse feito, os irmãos, não pararam mais e foram fazendo vários e vários outros filmes, documentários, fez a primeira novela também, enfim, foi um sucesso. A invenção da televisão foi impulsionada pela invenção, assim, a televisão, ela foi impulsionada pelo cinema, tá? Então, quando surgiu o cinema, surgiu também a televisão. Vamos para o computador? E aí, vocês já imaginaram como é que seria o primeiro computador? Minha gente, o primeiro computador não caberia nem dentro da sua casa, para você ter ideia. O primeiro computador do mundo foi aí, ó, o ENIAC, um nome aí, certo? Em inglês, que vocês estão vendo aí na telinha de vocês. A professora não é professora de inglês, então vocês leiam, tá bom? Uma concepção do professor John Malkley, conjuntamente com o professor John Pepys. Então, esses irmãos, propuseram, esse professor, juntamente com esses professores, aliás, propuseram em 1943 ao exército norte-americano, em plena Segunda Guerra Mundial, a construção desse primeiro computador, tendo como objetivo o auxílio dos cálculos da precisão necessária para a balística. Então, o primeiro computador, ele tinha, essa função, era a função de auxiliar o exército na guerra, na Segunda Guerra Mundial. E ele era enorme, tá, minha gente? Ele era muito grande. Até se tornar os notebooks e os tablets que a gente tem hoje, muito tempo se passou e muita modernidade veio. O aparecimento da internet. A internet nasceu em 1969 nos Estados Unidos, certo? E originalmente da ARPANET, pertencia ao Departamento de Defesa dos Estados Unidos, da inteligência lá dos Estados Unidos, de laboratório de pesquisa, e foi desenvolvido devido à Guerra Fria, que era pretendida uma rede em que seus pontos não fossem dependentes uns dos outros. Então, tudo que foi inventado, ela tinha um porquê e para quê, certo? De repente, a escrita não surgiu, ela foi uma necessidade. De repente, o papel também foi uma necessidade. O cinema, a televisão, a rádio, tudo foi uma necessidade de se expressar, de se passar uma mensagem, certo? E, consequentemente, escrever uma história. Entender o passado, todas essas coisas, vai nos fazer entender o que virá no futuro, certo? E aí, ó, hoje em dia, é um conjunto de mais de 100 mil redes, que funcionaram sobre a TCP. Só em 1987 é que a internet deixou de estar restrita ao ambiente científico e passou a ser liberada para todo mundo, tá bom? Seguindo, olha aí a imagem, computadores e e-mails, as mensagens deixaram de ser cartas, de botar dentro da garrafinha e no mar, que nem aqueles filmes, e começou aí os e-mails, o SMS, o WhatsApp e assim vai. Certo? Começou aí a função desses sistemas mais avançados para a comunicação ficar melhor entre os seres humanos. Ok, pessoal? Gostaram? Olha aí uma chargezinha para você sobre a evolução da comunicação. Tem o homem das cavernas desenhando, depois ele inventando a escrita, aí veio o telefone, o celular e depois todo mundo brigando. Porque hoje o WhatsApp, uma palavrinha que você bota fora do lugar, provoca aquela briga toda, Então, muito cuidado. Presta atenção, para não arranjar confusão por aí. Então, tá aí essa chargezinha que reflete muito, a nossa evolução.
Hora da atividade. Observem essa imagem aí. Estão observando direitinho? Olha aí, tem um pombo-correio, um telefone antigo e um celular. Você vai escrever em poucas palavras o que essa mensagem reflete para a nossa aula de hoje. Qual é a mensagem que ela está trazendo? Está trazendo a evolução de quem? Para quê? Qual o objetivo dessa evolução? Então, você vai escrever aí no seu caderninho bem bonitinho, certo? O que essa imagem quer passar para você, tira a foto e manda para o teu professor, tá bom? Olha o compromisso, pessoal. Então, nossa aula de hoje veio trazer para vocês mais um conhecimento sobre os meios de comunicação e como esses meios vieram a influenciar na nossa história. Tudo que a gente vive, toda a tecnologia, cada passo que o ser humano dá, ele traz como aprendizado, certo? Algo para o futuro. E não seria diferente no meio da comunicação, certo? A comunicação, ela veio como um norte para poder fazer com que a sociedade humana avançasse na comunicação, na relação entre a sociedade, entre as pessoas. E hoje em dia a gente precisa ter muita paciência também com esses avanços tecnológicos para poder se adaptar a tudo isso. Tanto que hoje até as nossas aulas estão sendo pela televisão, pelo YouTube, professor passando aí pelos meios, né, pelas salas de aulas interativas online. E aí a tecnologia não para. O ser humano, ele não para. O pensamento, a inteligência humana, ela não é restrita. Ela não começa e acaba. Ela está sempre avançando. Agora, esse avanço precisa ser com sabedoria. Até também para respeitar a sua qualidade de vida, para respeitar você, ser humano, e respeitar, acima de tudo, a natureza. Tá bom? Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, tenham entendido e visto toda essa modernidade, todo esse avanço e evolução sobre a história dos meios de comunicação. E até uma próxima oportunidade, tá bom? Vou ficar com saudades, mas a gente vai se ver por aí, nos caminhos aí da vida, tá certo? Beijos, se cuidem, fiquem na paz e até a próxima. Tchau, tchau!